Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, então, galera, hoje, como prometido no vídeo anterior, revisando a franquia Sexta-feira 13, parte 10, eu falei que a gente iria hoje revisar o grande encontro dos dois assassinos slashers mais conhecidos de todo mundo, Freddy versus Jason. Porém, eu percebi, assistindo ao filme, que tinha muita coisa de A Hora do Pesadelo. Então não seria justo a gente revisar este filme, Freddy vs Jason, pois a gente não falou, a gente não acompanhou ainda a franquia Hora do Pesadelo. Então decidi pular Freddy vs Jason e vamos falar hoje sobre o reboot que teve de 2009, que é o remake de Sexta-feira 13. A gente vai começar a revisar A Hora do Pesadelo e depois que terminar de revisar A Hora do Pesadelo, a gente faz esse grande e tão esperado vídeo que é Freddy vs Jason. Então eu espero que vocês gostem da ideia e, sem mais enrolações, simbora! Depois de Jason X, o filme de 2001, o 10º capítulo da franquia, que a gente revisou semana passada, passou vários e vários anos, né, após esse capítulo, e os fãs aclamavam, eu quero mais um filme de Sexta-feira 13, eu achando que não pode se fechar desse jeito, balelei e tal. Vários fãs queriam um novo filme que envolvesse o Freddy vs Jason 2, que também tivesse Freddy vs Jason vs Myers. Ficou os fãs nessa agonia por um bom tempo. Lançou o reboot, ou remake, de O Massacre da Serra Elétrica. E como a obra rendeu um dinheirão, eles começaram a falar pelas interwebs o que outro tipo de filme clássico de slasher poderia ganhar um remake. E foi a partir disso que veio a ideia deles criarem o remake de Sexta-feira 13. Porém, como os 8 primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13, o Jason e a Pamela Voorhees, eram direitos da Paramount, a produtora Brandon Jewett decidiu arrumar um jeito e levantar um documento onde adquiria as duas produtoras dos filmes, conseguindo a unção dessas duas produtoras ou estúdios de filmes. Porém, os fãs de Sexta-feira 13 não queriam ver a Pamela Voorhees como assassina principal deste reboot. Então a produção contou com a participação dos dois roteiristas do filme Freddy vs Jason, Damian Chan e Marcel Sweet, para que criassem o remake, juntando os elementos dos 4 primeiros filmes de Sexta-feira 13. Já para ficar como diretor, foi escolhido, depois de uma baita de uma confusão, o diretor Marcus Nispel, obviamente por ter dirigido o reboot, ou remake, de O Massacre da Serra Elétrica. E com 17 milhões de dólares, eles fizeram pós-produção, escolheram elenco, fizeram aquele ribuliço todo para produzir esse remake. E na época, como o ator Jed Padalecki, de Supernatural, estava um pouquinho famoso, eu decidi trazer ele aqui neste filme como o protagonista, para ver se eles conseguiam deixar o público do filme mais alto. As filmagens então ocorreram em Austin, no Texas, até junho de 2008. E com um pouquinho mais de 6 meses, o filme já estava prontinho para ser publicado nos cinemas de todo o mundo. Chegando assim nos Estados Unidos no dia 13 de fevereiro de 2009. E aqui no Brasil, em 13 de fevereiro do mesmo ano. Que novidade, né? O negócio estava bem mais avançado na época. Um detalhezinho, existem 2 versões. A primeira versão que foi para o cinema dos Estados Unidos com 97 minutos e a Killer Cut com 105 minutos. Aumenta mais algumas ceninhas. Então vamos excluir agora toda aquela linha do tempo do filme da parte 1 de Sexta-feira 13, que a gente já conhece os clássicos, até a 10, que a gente revisou até semana passada. Toda aquela história, exclui tudo. Vamos dizer que aquilo nunca existiu e vamos recomeçar de novo, começando de 1980 novamente, no acampamento Crystal Lake. O filme começa com um flashback onde uma garota está sendo perseguida por uma véia, e a gente já sabe quem é essa véia. É a Pamela Voorhees, que começa caçando a moça lá, para poder resumir aquilo que a gente já conhece do filme original. Conta como Jason morreu afogado porque os monitores estavam fazendo outros tipos de coisa, ao invés de estar tomando conta das crianças, e aquilo que a gente já conhece. Nesse telengotenga todo, a moça pega o facão e arranca fora a cabeça da véia. Daí a menina estranha sai de lá correndo, quando aparece um gurizinho pegando a machete da véia, né, que era para cortar a cabeça dela fora, e escutando sussurros da mãe pedindo pro menino matar alguém. Então agora corta pro ano de 2009, onde é apresentado a turminha da vez, 5 jovens:
2 meninas e 3 meninos, que estão ali acampando no meio do mato apenas para tentar encontrar aquelas plantinhas de maconha, né? Não sei porquê, mas tá. Então chega a bela noite, quando os 5 jovens estão ali ao redor da fogueira, né? E um dos gurizinhos lá começa a contar a história do Jason. E não sei pra que esse povo insiste em repetir a história do Jason e da mãe dele, se a gente já sabe isso desde os filmes clássicos lá de 1980. Meu Deus do céu. É aí que a gurizada percebe que estão perto ali do acampamento Crystal Lake. Mas se você acha que quando eles pensam isso, eles vão sair lá? Não, porque vocês sabem, jovem burro tá na vida pra fazer o quê? Burrice. Então eles entram em um acordo de que nos Estados Unidos não só existe um Crystal Lake. E o que é que eles fazem? Decidem ficar lá. Um casal então decide dar uma passeadinha no meio do mato. Outro casal fica frescando de frente da fogueira. Enquanto isso, o segurador de vela vai dar uma mijadinha no meio do mato e acabou fazendo xixi logo aonde? Isso mesmo, em cima das ervinhas do capeta. Mas o pobre não dá tempo de soltar 3 pum pra cima que o Jason já aparece lá com seu facão e lanha ele com tudo. Então não demora muito pra começar as furufunfais dos casalzinhos que adora frescar. Isso mesmo, já conheço com esse casal aí que quando vão no momento deles, né, acabam escutando um barulho e o macho dela sai da cabana pra checar o que tá acontecendo. Até que sai uns quilômetros ali pra ir de lá até ali numa matinha, encontrar seu amiguinho escatembado, voltar correndo, prender os pés numa armadilha e ficar assistindo de camarote com os pés presos na armadilha, sua mulherzinha sendo escatembada, queimada dentro de uma fogueira, dentro do saco de dormir. Bem, que isso aí foi bizarro e cruelmente assustador, viu? O último casal ainda vivo e que não sabe de nada que aconteceu, estava caminhando no meio do mato até que encontra uma casa, entra na casa e encontra várias coisas estranhas lá dentro. Ele sai xeretando tudo lá até que encontra uma cabeça da dona Voorhees. Daí Jason invade a casa e começa uma perseguição ali dentro. Ele crava várias vezes o seu facão por debaixo do chão, que fura o mancebo lá todinho. Dona Mariquinha sai correndo dentro da casa do Jason e quando chega no acampamento se depara com sua amiguinha cozida e o seu último amiguinho preso na máquina de urso. E lá vem o Jason, pega o facão e lanha no coco do homem que tava preso na máquina de urso e tchau. E após isso partir pra cima da menina com seu facão e tome também. Renato, mas já acabou o filme e morreu todo mundo logo de uma vez. Porra, galera, tudo isso aí era um prólogo, pra vocês verem, é complicado. Então tudo começa ali em uma bela sexta-feira 13, 6 semanas após este ocorrido que acabamos de ver com esses 5 amigos no acampamento, onde mais um grupo é apresentado e a gente não se importa mais com quem é quem, porque a gente sabe o final de tudinho aí. Mas pra gente se dizer que a gente se importa, vamos lá. Temos o metiche da Playboyzinho, o irmão gêmeo do Playboyzinho, o Sing Ling da Sen, da Sopide, do que for, a loirinha da Deep Web 1 e a loirinha da Deep Web 2, a mocinha social e o Supernatural. E seu Zezinho? E o Supernatural, ele não tá junto com o grupo. É porque ele apareceu ali porque a irmã dele desapareceu no acampamento Crystal Lake. No caso, aquela última menina lá que morreu no acampamento daqueles 5 amiguinhos lá, aquela última lá que morreu, ela é irmã dele. Então ele tá indo pra esse acampamento pra procurar, no caso, investigar o que aconteceu com o desaparecimento dessa irmã dele. E o medo da Playboyzinha fica soltando umas aranhadas pro lado do Supernatural, o que não importa pra ninguém, né? Aí tem um monte de enrola com os jovens se divertindo, fazendo jovices, né? Daí o Supernatural vai dar uma passeadinha para distribuir panfletos da sua irmã desaparecida e leva uma descafudida de uma véia lá. Ele volta pro grupinho lá e a menina que é antissocial, né? Ela acaba convidando o Supernatural pra ficar junto com o grupo lá na casa que nem dela é. Mas não dura não, porque o metidinho, a Playboyzinho lá, acaba expulsando ele. Então o filme dá uma cortada violenta e aparece um homem estranho entrando numa casa de máquinas, onde só serve mesmo pra encontrar a máscara do Jason, que vai servir pra dar pro Jason a máscara, quando de repente o Jason surge lá dentro daquela máquina, lanha ele e pega a máscara para o Jason. E aí não demora muito pro Jason começar a sua chacina naquela casinha cheia de jovens que não serve de nada, é só pra morrer. E já começa com o casal Loretti saindo, dá uma surfadinha no rio lá próximo. Quando o Jason, com o espírito do Rambo no couro, pega sua flecha e lasca na testa, atravessando a cabeça do pobre do homem. E a pobre da Loretti lá, quando consegue ver o que aconteceu, corre para debaixo do pier e o Jason pega um facão e lasca no coco dela, atravessando o pier e mostrando suas peladanças. E vamos para a antissocial e o Supernatural, que invade uma casa lá, porque vão passeando no escuro à noite no meio do mato e encontram a casa do Jason. E não demora muito para o Jason invadir o local, sua casinha no caso, trazendo vários corpos junto. E daí o Supernatural e a antissocial saem correndo de lá, tropeçam em uma corrente que faz barulho lá no covil do assassino psicopata manhoso. Aí se você acha que era o Jason que ia escutar o som do sino, né? Não, porque quem é que ouve é quem? A irmã do Supernatural, que ele tanto procura nesse filme. Isso mesmo, ela sobreviveu. O Jason matou ela, não.
Ele apenas fez ela de refém. Enquanto isso, lá na casa, tem um casal querendo furunfunfar, querendo não, tão furunfunfando, e o Xing da Shen Shopee, sei lá que foi que eu falei naquela hora, começa lá a vasculhar alguns locais. Aí ele explora tanto o local lá que acaba indo parar no depósito lá da casa, onde vai procurar umas coisas lá para consertar uma cadeira que ele quebrou, e o Jason vai e aproveita para consertar a cabeça dele também com uma perfurada violenta de uma chave de fenda na cabeça, coisa horrorosa. A antissocialzinha chega lá na casa avisando pra galera que tem um maníaco solto no meio do mato e vários caras tem todo mundo ali, mas daí o nego do Borel se manda lá pra uma panela para poder se defender do assassino, caso encontre ele no meio do caminho, e acaba encontrando não assassino, esse um machado voador que lasca nas costas dele. Aí a loirinha aleatória, que eu não sei se é A1 ou se é A2, estava dentro de casa com sua camisolinha, o Jason pega ela e lasca as costas dela e um cisne, sei lá, dando a beira aqui na parede, matando ela cruelmente. O policial lá chega lá na cabana, mas tudo bem, o policial já foi-se embora também. A galerinha lá sai de dentro de casa, entra dentro de um carro, o cadáver da loira genérica 1 ou era 2, sei lá que danado foi, que tava morta já, é jogado pela janela, cai no vidro do carro. O playboyzinho então encontra um carro no meio do caminho, mas aí ao invés do playboyzinho entrar dentro do carro, porque ele achava que quem tava dentro do carro era o Jason não tava dentro do carro não, tava atrás dele, empala o pobre do playboyzinho lá nas costas e depois prende no carro. Aí o casalzinho sobrevivente do Supernatural e antissocial invadem a casa do Jason novamente, encontram a irmã do Supernatural, mas aí Jason chega lá pra atrapalhar a festa. Mas vixe Maria, beijo Deus, eles conseguem livrar a Renee, que é a irmã do Supernatural. Os três correndo dentro do túnel pra tentar encontrar uma saída e tão correndo, quando de repente o Jason mete o facão no Kengo da pop da antissocial. Pelo menos o casalzinho de irmãos conseguiu escapar por dentro de um ônibus, que o túnel deu dentro de um ônibus, não sei como é que ele tava ali, mas isso não importa. Jason chega lá, consegue dar um sacode no pop do Supernatural. Mas o que importa é que eles conseguem escapar e chegam em um celeiro, quando de repente um triturador lá no celeiro é ligado e alguém a gente sabe que vai virar recheio de pastel. A irmã do Supernatural, a Rennie, ela distrai o Jason com o colar da mãe do Jason. Eles enrolam uma corrente no pescoço do Jason. Daí a única coisa que resta pra eles fazer é prender o pescoço do Jason em uma corrente, pegar o facão do Jason, lanhar o próprio Jason com seu próprio facão e jogar ele na máquina trituradora. Mas aí a máquina para no meio do caminho e o Jason fica lá todo intacto, comeu apenas uma parte do corpo dele, e o casal de irmãos levam o corpo do Jason, joga dentro do lago. Mas se você acha que ficou por isso mesmo, não. Ué, Nathan, mas mataram o assassino Jason? Eu não sei não, galera. O filme ficou por isso mesmo. Agora vai dar a interpretação de cada um, né? Só nos restou então o quê? As curiosidades. Os produtores contrataram a Asylum Visual Effects para criar os efeitos digitais do filme. Embora Nispel seja um defensor dos efeitos práticos, a empresa teve que criar digitalmente algumas cenas para que o diretor obtivesse um visual específico. O supervisor de efeitos visuais, Matthew Dry, designou 10 membros da equipe para trabalhar nos efeitos visuais. Primeiro, analisar o roteiro em pré-produção para decidirem quais tomadas precisariam de efeitos digitais. A Asylum trabalhou com 25 cenas de efeitos visuais. Olha, uma coisa que eu não posso reclamar desse filme aqui são os efeitos visuais. Estão quase deslumbrantes. Tem algumas coisinhas ali que eu ainda nem dá pra ver muito porque o filme é bem escuro, né? Mas fora isso, os efeitos especiais desse filme estão bem convincentes e que fora isso, né, gostei bastante dessa questão de efeitos visuais do filme. Uma das primeiras cenas que contou com os efeitos da companhia foi a cena que mostrava a morte da Amanda, no qual Jason a amarra em um seu saco de dormir e a pendura sobre uma fogueira, lá no começo do filme. O risco para o ator e a floresta circundante eram considerados grandes demais para realizar fisicamente a cena. A Asylum criou um conjunto de 2 cenas para mostrar a Amanda queimando até a morte em seu saco de dormir. Em vez de criar um modelo gerado por computador CGI da fogueira, uma verdadeira fogueira foi filmada. O compositor da empresa John Stewart combinou em um único registro essa filmagem com as gravações do saco de dormir pendurado. Ele alterou digitalmente as chamas para manter a continuidade entre os quadros. Outra sequência obtida por meio da composição digital é usada na cena em que Chelsea é atingida por uma lancha. Como a passagem seria muito perigosa até para um dublê, a Asylum combinou digitalmente a filmagem de Willa Ford reagindo a um barco imaginário que atropela com imagens do barco para criar o efeito. E foi o tchan para esse filme, os efeitos visuais. Foi uma coisa de arrasar, né? O artista de efeitos Scott Sturdart descreveu seu visual para o rosto do Jason como uma combinação de design de Carl Fullerton para Friday the 13th Parte 2 e do desenho de Tom Savini para Friday the 13th The Final Chapter.
A visão de Stoddard para Jason incluía perda de cabelo, erupção cutâneas e as tradicionais deformidades no rosto. O artista tentou criar o visual do Jason de modo a permitir que mais lado humano do personagem fosse visto. Mears foi obrigada a usar maquiagem no corpo inteiro do peito para cima, enquanto se apresentava como Jason. O ator usava uma placa no peito com a pele falsa que se ajustaria em seus movimentos musculares. Ele usava uma corcunda nas costas para dar a impressão de que Jason tinha escoliose. Um olho protético foi colado no rosto de Mears para mostrar movimentos oculares realistas. Stoddard inicialmente passou 3 horas e meia aplicando a maquiagem na cabeça e no tronco do ator. Posteriormente, ele reduziu o tempo necessário para pouco mais de 1 hora para cenas em que Mears usava a máscara de Rocky. Para cenas em que o rosto do Jason é revelado, leva-se aproximadamente 4 horas para aplicar a maquiagem. Olha, sinceramente, foi complicado todos os efeitos visuais, todas as maquiagens que foram usadas nos atores. Porém, o que deu no final aqui foi especialmente uma perfeição, porque os efeitos práticos e visuais aqui de cada personagem, feito no caso das maquiagens dos atores, foram o tchan para esse filme aqui. Deixaram impecavelmente o visual do Jason. Ao realizar o teste para o papel, Mears recebeu o seguinte questionamento dos produtores: por que precisamos de um ator em vez de apenas um cara com uma máscara? Mears afirmou que interpretar Jason é semelhante ao trabalho com máscaras gregas, em que a máscara e o autor eram entidades separadas. E, dependendo da cena, haveria várias combinações de máscara e o autor na performance. Ele disse que a energia dos pensamentos do ator será captada pela câmera e comparou sua experiência por trás das câmeras em uma corrida de Stock Car. Ele e o piloto e a equipe de efeitos e sua equipe de pit stop. Enquanto ele atuava, a equipe de efeitos gere sutilmente maneiras de dar ao personagem mais vida diante das câmeras. Foi uma seleção de elenco que pra mim deu certo, porque o ator aqui que interpreta o Jason, faz o Jason, até os dublês, são bons demais até. Deu pro gasto, né? Fuller e Ford afirmaram que o processo de seleção para o elenco para o filme foi mais difícil do que para o Massacre da Serra Elétrica, uma vez que 13 jovens atores estavam envolvidos em Sexta-feira 13, ao contrário dos 5 em O Massacre da Serra Elétrica. A dupla reformulava continuamente os papéis a fim de verificar quais atores trabalhavam melhor juntos. Esse processo de reformulação do elenco durou até o último dia de filmagem. Richard Burge e Hostel Part 2, que foi escalado como o xerife Breck, assinou seu contato apenas 12 horas antes de começar a gravar suas cenas. É de costumar que eu falar, né? Sempre há problemas em pós-produção, durante a produção e com o elenco, com filmagens. Isso é normal de ter estúdios de distribuidoras grandes de filmes muito conhecidos. Reboot de depois de 10 filmes da franquia Sexta-feira 13, decidiram, né, refazer tudo de novo. E pra falar a verdade a vocês, eu não achei, eu nem acho que Sexta-feira 13 Remake, esse que eu tô falando aqui, ele é um filme, um reboot que é um sucesso, que é uma grande coisa, que é um negócio tremendo. Não é, não chega nem perto. Se é um filme que tem os elementos, que trouxeram os elementos nesse filme, dos 4 primeiros clássicos filmes de Sexta-feira 13, eles conseguiram trazer, eu achei que eles conseguiram trazer os elementos dos outros filmes. Mas que, depois da gente ter visto uma franquia até o 10º capítulo, tirando esse, que foi a mesma coisa, repetições, questão de repetição e tudo mais, teve uma diferencinha aqui em questão de modernização, né? Pra falar a verdade, vocês não acham que os personagens desse filme sejam genéricos, até porque eles têm algum propósitozinho ali, mesmo que seja pequeno, mesmo que não dê pra perceber, mas tem um tiquinho ali. E pra mim são os personagens okzinho, né? Não é grande coisa também, como o filme também não é grande coisa, mas deu um ajustezinho a mais, diferentemente dos filmes que a gente já conhece, os anteriores, que foram, a maioria tirando 6 e o primeiro, uma bagaça. E se a gente viu uma mudança aqui no filme, a gente achar que o começo do filme ia ser o filme todo com aqueles 5 jovens e depois mudar, cortando para aquele monte de jovens que aparece, teve uma conexão entre os grupos, pois a irmã do um que foi desaparecido, que a gente já acompanhou aqui, é a irmã do outro grupo, que chegou semanas depois do primeiro grupo, que chegou lá no acampamento. Tem toda essa interligação que eu gostei e achei interessante eles fazerem isso. Outra coisa que eu posso elogiar bastante são os efeitos práticos, como eu já vi falar nas curiosidades, e as cenas de mortes do filme são bem criativas e que estão, pra mim, supimpa o que é o divertimento de toda a franquia. Se tiver atenção, quem são as mortes. Isso aí já é lapado na tela da gente e na nossa cabeça, como sempre. O visual do Jason também tá muito bom, tá muito assustador. Aliás, esse filme aqui ele é bem mais obscuro, né? Comparado aos outros, eu achei, né? E o Jason tá bem mais assustador aqui. Uma das coisas que eu não gostei muito desse filme foi a questão da câmera nas cenas de perseguição do filme, que a câmera fica parecendo que tá na saia da joelma da banda Apocalipse, né?
é uma coisa que me decepcionou. Menino, quando eu vi o resultado da bilheteria desse filme, para um filme que teve apenas 17 milhões de dólares, o filme fez simplesmente, espetacularmente, 92,6 milhões de dólares. Milhões! É o maior bilheteria de toda essa franquia até esse momento. É o maior bilheteria, o maior dinheiro que rendeu esse filme foi desse filme. E toda essa bilheteria poderia sim ter dado um bom dinheiro para essa franquia continuar nos próximos anos. Mas infelizmente algo desandou durante toda essa criação desse Sexta-feira 13, esse novo filme depois desse aqui, que acabou não gerando nenhum filme e ficou apenas até hoje por isso mesmo. E o prêmio de melhor filme da franquia Sexta-feira 13 vai para Sexta-feira 13, um clássico de 1980, já tinha falado aqui que é o melhor. E depois dou destaque também para a parte 6, que é Jason Vive, porque teve uma introdução totalmente diferente. Ele ganha em segundo lugar. E em terceiro lugar, eu vou colocar aqui um filme que não iria entrar, ia ser apenas esses dois aqui, em destaque dos meus favoritos. Coloquei o remake, né, óbvio. Então, galera, chega mais um final de Revisando Franquia aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Em breve começaremos a revisar a franquia Hora do Pesadelo. Vai vir muitas surpresas ainda por aí. Então, espero muito ter gostado. Se você ainda não assistiu a parte 1 até a 10 do Revisando a Franquia Sexta-feira 13, assistam. Estão muito divertidos, muito bem feitos. Deu muito trabalho pra fazer, então assistam. Maratonem, tá muito, muito divertido. São vídeos longos, outros não. Mas se não gostar, muito. Então, tchau. Até o próximo vídeo.